nós vamos aí iniciar falando, né, sobre a importância dos recursos energéticos. Então, quando eu falo de recursos energéticos, posso estar falando de recursos que provêm aí do minério, como, por exemplo, o minério de ferro, combustível fóssil, como o petróleo, a energia eólica, a energia do vento, e até mesmo aqui, né, usinas nucleares. Então, hoje, existem várias formas do ser humano obter aí energia. Algumas não renováveis, como essas três aqui, como, né, o minério de ferro, como o petróleo, ou como a energia nuclear, e outras renováveis, que são aí a energia, por exemplo, do vento, através, né, de grandes aí, mecanismos que acabam transformando essa energia do vento em energia elétrica. Ele fala que a diversificação das fontes de energia, ela se intensificou a partir de 1973, quando ocorreu uma crise energética mundial, motivada pela elevação do preço do petróleo. Então, vocês podem grifar até aqui, por favor, ok? Isso, pessoal, aconteceu quando a OPEP começou a existir. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E o preço do petróleo, que antes, por exemplo, valiam aí $10, passou a valer $100. Vocês vão estudar isso mais aprofundadamente, né, lá no 9º ano, ok? De uma forma mais profunda. Agora, vocês precisam entender que foi a partir de 1973 que começamos aí, que a sociedade como um todo começou a buscar novas fontes de energia para poder suprir essa demanda pelo petróleo. Tá? Grifem aqui, porque quando eu grifar aqui embaixo vai sumir, então tem que ser rapidinho. O uso da energia tem sido um elemento determinante no desenvolvimento econômico e na consolidação do poder geopolítico das nações. Esse fato tem sua importância ampliada à medida que a Revolução Industrial ganhou força, especialmente desde o final do século XIX, que se expandiu por diversos países europeus e logo depois para os Estados Unidos e Japão. Então, hoje, pessoal, o uso da energia era de suma importância. Os países mais ricos, mais desenvolvidos, são justamente os que mais consomem energia, todos os tipos de energia. Por exemplo, os Estados Unidos são o país que mais utilizam o petróleo, eles têm a maior frota de veículos do mundo. Isso se dá devido ao seu grande desenvolvimento, principalmente econômico e social, onde as pessoas acabam que tendo acesso ao veículo, e isso faz aí com que esse país acabe exigindo aí uma maior demanda por petróleo. E vocês vão estudar também que foi logo após a primeira Revolução Industrial que começou aí essa grande demanda por energia. A primeira Revolução Industrial que teve ali o carvão mineral como fonte de energia. Você já sabe que o carvão mineral não é esse carvão vegetal, é o carvão que é aí um fóssil, né, que provém das antigas florestas que foram soterradas e fossilizadas através do processo de compactação e sedimentação. E a apostila, na página 218, vocês estão conseguindo me acompanhar, sétimo ano? Sim. Sim. Se eu estiver indo muito rápido, tá? Vocês me falam, professor, espera um pouquinho. Bom, na página 218, ele fala sobre a era do carvão, né? Desde lá do domínio do fogo, quando o ser humano começou a dominar o fogo, há mais de 500 mil anos atrás, desculpa, o uso de combustível se ampliou. Provavelmente, o primeiro combustível que o homem utilizou foi a lenha, ok? Aqui, com o qual fazia fogueiras para se aquecer, se proteger de ataque de animais selvagens e cozinhar. Ao longo da história, outras fontes de energia foram utilizadas. A de tração animal, né, eles utilizavam os animais, aí, por exemplo, para arar a terra, para levar grandes volumes de peso. A hidráulica, que é a energia da água, e a eólica, que é a energia dos ventos, já eram utilizados ali nos moinhos, nas rodas d'água. Então, esse tipo de energia, ela já existia, mas existia de uma forma bem menos ampla do que nós podemos visualizar hoje. Muitos séculos se passaram até que o carvão mineral fosse utilizado como fonte de energia. Seu consumo só cresceu a partir da segunda metade do século XX, quando se descobriu que ele gera muito mais calor e energia do que a lenha, que deu início à era do carvão, ok? Então, aqui nós temos um gráfico que ilustra bem isso para vocês.
aonde nós temos, ó, em 1850, 1880, 1910. Em 1850, olha só o uso da lenha, e olha aqui do carvão. Já em 1880, ali, que já havia, né, acontecido a primeira Revolução Industrial, estavam ali páreo, né, os dois estavam ali empatados. Já em 1990, quase não se utiliza a lenha, um uso grande do carvão e o petróleo e o gás surgiu aí no cenário mundial. O crescimento e o consumo, tá? Grifem aqui também, de carvão mineral, o crescimento do consumo de carvão mineral com a Revolução Industrial atingiu o auge na primeira década do século XX. Então, lá em 1910, por exemplo, ele teve o seu auge, tá? E foi acompanhado pelo aumento da poluição atmosférica, tornando irrespirável o ar de muitas cidades, a exemplo de Sheffield, Reino Unido, mostrado na gravura de 1884, tá? Então, o carvão mineral, pessoal, dentro de uma escala de poluição, ele é o combustível fóssil mais poluente. Nós temos o carvão mineral, o petróleo e, por último, o gás natural. Isso quando eu falo de combustíveis fósseis, tá, sétimo ano? Então, ele foi largamente utilizado e isso trouxe algumas consequências, principalmente para o continente europeu, né, onde ele viu aí o seu ar se tornar irrespirável, como nós podemos ver nessa gravura da apostila de vocês. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Não. Vamos lá, então. Ok. Aqui no finalzinho da página 218, ele diz que houve um grande crescimento do consumo de carvão mineral, que é mostrado ali naquele gráfico que eu fiz a análise com vocês. Teve como causa principal a sua utilização em máquinas movidas a vapor. Então, esse grande crescimento, pessoal, foi justamente pelo descobrimento das máquinas a vapor, como, por exemplo, os trens, né, as chamadas Maria-Fumaças, os grandes navios, os teares, que também utilizavam, certo? O funcionamento dessas máquinas dependia da queima do carvão mineral, que produzia o calor necessário para aquecer a água e gerar o vapor. Então, como ele funciona? Ele aquece essa água vai entrar em ebulição e faz com que as engrenagens funcionem aí através do vapor. O desenvolvimento desse tipo de maquinário foi a base tecnológica da chamada primeira revolução industrial. Então, a base da primeira revolução industrial foi o uso do carvão mineral, onde eles descobriram o carvão mineral como fonte de energia. Então, a primeira revolução industrial é marcada pelo uso do carvão mineral e pelo uso das máquinas a vapor. No segundo parágrafo, o uso do carvão mineral também permitiu uma aceleração das comunicações e o barateamento dos transportes, já que as máquinas a vapor passaram a ser usadas para movimentar trens e navios. Podem grifar esse último aqui, por favor. Atualmente, o emprego do carvão mineral não é exatamente igual ao do passado, mas esse recurso continua sendo importante matéria-prima, em especial na siderurgia, e fonte de energia em termoelétricas. Termoelétricas, pessoal, são usinas que são movidas a carvão mineral. A China utiliza muito termoelétrica. Por quê? Porque ela tem em seu território grandes jazidas de carvão mineral. Ela hoje tenta buscar novos meios, né, de fontes renováveis, como, por exemplo, da hidroelétrica, hoje ela tem a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Três Gargantas, mas a China utiliza muito ainda o carvão mineral. Então, hoje, o carvão mineral, ele já tem outras funções, ok? Mas ele ainda continua sendo muito importante, principalmente na siderurgia, que é a transformação dos recursos minerais. Eles utilizam o carvão mineral, por exemplo, para aquecer as caldeiras e tornar aí o ferro, o minério de ferro líquido para formar as barras, a liga de aço e tudo mais, tá? Além disso, também é utilizado como fonte de energia em termoelétricas. Bom, página 219. Vocês estão conseguindo grifar? Caio, Maria Rita, Naila, Carol, Dani, Elô, Alexandre, todo mundo? Sim. Estão conseguindo acompanhar? Ok, meus queridos. Em 2015, né, a produção mundial de carvão atingiu um novo recorde, superando 8,2 bilhões de toneladas, o dobro da produção de 1990. Veja os países que se destacam na produção e no consumo do carvão mineral.
Então, nós temos, olha, foi o que eu disse para vocês, né? A China, ela tem uma grande produção de carvão, ok? 46% de todo o carvão mineral produzido no mundo vem da China. Ela também é a primeira a consumir. Então, olha só, ela produz 46%, mas consome 52%. Isso significa o quê? Que a China ainda precisa comprar carvão de outros países para poder suprir a sua demanda ali por carvão mineral. Para vocês entenderem aí como a China utiliza, né? É claro que a China aí é o país mais populoso do nosso planeta, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, imagine gerar energia para todas essas pessoas. Tem 7 vezes a população brasileira. Né? Então, eles acabam que tendo aí que ter vários recursos para poder suprir essa demanda por energia. Em segundo lugar, nós temos os Estados Unidos, aí depois nós temos a Índia, a Austrália e a Indonésia, a África do Sul e a Coreia do Sul como consumistas aqui, ó, quarto, terceiro, quinto e terceiro lugar. Então, a China, ela acaba se destacando junto aí com os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, eles conseguem produzir e consumir todo o carvão que eles produzem. A tabela mostra que os 3 maiores consumidores também são os 3 maiores produtores, ok? Foi o que eu falei para vocês. Mas nem sempre um país que consome muito carvão mineral está entre os seus maiores produtores, o que obriga a importar, como é o caso da África do Sul e da Coreia do Sul. Então, eles são grandes consumidores, mas eles não são aí grandes produtores. Então, eles têm que comprar esse carvão mineral de outros países. Atualmente, o carvão é usado nas siderurgias com 2 funções. Grifem aqui, tá? Geração de calor necessário para fundir o minério de ferro, que é o que eu falei para vocês, usado na produção de aço. E mistura ao ferro para a criação da liga metálica conhecida como aço. Outro uso importante é nas termoelétricas, pois ele produz o calor que faz evaporar a água, seguindo o mesmo princípio das antigas máquinas a vapor, necessárias para gerar energia elétrica. Veja na figura como isso é feito. Então, aqui, pessoal, nós temos aí, como foi o que eu disse para vocês, olha só, né? Às vezes aí fala-se muito em produção de energia através do carvão mineral, e nós não temos aí a noção de como essa energia ela é produzida. E nessa imagem aí, nós conseguimos visualizar bem isso, né? Nós temos aqui, ó, o esquema. Aqui nós temos uma energia calorífera, o carvão, olha só. Aqui a água. Quando esse carvão se aquece, ele faz essa água ferver, que vai gerar o vapor, e vai levar esse vapor para essa caldeira, que vai movimentar essa turbina através do vapor. Então, o vapor, ele tem uma força, é como se fosse a força da água que acaba gerando ali, fazendo as turbinas das hidrelétricas se movimentarem. A mesma coisa aqui, só que utilizando o vapor que vai passar por essa caldeira. Aqui é um transformador, né, que vai transformar essa energia do vapor em energia elétrica. Vai gerar e vai transmitir aí para as torres de transmissão, ok? Então, aqui, ó, o calor gerado, podem grifar, por favor, pela queima de carvão, aquece a água da caldeira, cujo vapor gera a pressão que movimenta as turbinas. Elas, por sua vez, movem o gerador de energia elétrica que conduz a energia para a rede de transmissão. Então, esse é um esquema de como é gerado aí a energia numa usina termoelétrica. A usina termoelétrica utiliza que matéria-prima mesmo, sétimo ano? Carvão. Carvão mineral. Muito bem, isso mesmo, tá? Então, tenham verifiquem essa diferença. Hidroelétricas, a água, termoelétricas, o uso do carvão mineral. Página 220. Em países ou regiões onde não se pode construir hidrelétricas ou onde elas são insuficientes, como é no caso da China, a China ainda, apesar de ter ali uma grande hidrelétrica, ela não consegue gerar toda a energia que ela precisa, como eu disse para vocês, por ela ser altamente populosa. As termoelétricas, elas acabam sendo fundamentais, mas apresentam 2 desvantagens, ok? Quais são aqui, ó? Eu já falei com vocês, né, sobre as 2. O carvão, ele é uma fonte de energia não renovável.
Então, quando é uma fonte de energia não renovável, significa que demora aí milhares e milhares de anos para ele se formar dentro da natureza. Ele é um combustível fóssil, como eu disse para vocês, encontrado em áreas aí que possivelmente foram antigas florestas que foram soterradas e sedimentadas, ok? Outra coisa, a queima do carvão libera gases que causam poluição atmosférica. É o combustível fóssil mais poluente. Apesar dessas desvantagens, o carvão voltou a ser usado em larga escala nas últimas décadas, e seu consumo continuará a crescer por algum tempo, já que existem grandes reservas carboníferas no mundo com custo de exploração relativamente baixo. Então, ainda existem grandes reservas de carvão, possivelmente o carvão ainda será por muito tempo utilizado aí como fonte de energia, principalmente em países aí que não têm meios de se desenvolver uma energia renovável. Existem países, pessoal, que os rios, eles não são rios de planalto, né, não tem corredeiras, ou os rios são pequenos, ou não tem água suficiente, não dá para ter energia solar porque é um país frio, ok? Não dá para ter energia eólica porque possui um relevo muito montanhoso, e possui jazida de carvão mineral. Então, eles acabam que optando por esse tipo de produção de energia. Aqui é a produção do carvão na geração de energia de eletricidade, 1971 a 2013. Tá? Grifem aqui, ó. O consumo mundial de carvão, né, para a produção de energia elétrica subiu de 44% no início da década de 70 para quase 70% atualmente, graças ao seu elevado consumo carbonífero da China e dos países desenvolvidos. Foi o que eu falei para vocês. Então, nós conseguimos ver, olha só, mundo China, né? A China aí, ela é uma grande produtora e uma grande consumidora de carvão. Aqui, ó, o Brasil, pessoal, nós não temos aí minas muito significativas de carvão. O carvão que é encontrado aqui é encontrado principalmente aqui na região sul, ó. Mas ele é um carvão de baixa qualidade, um carvão que tem um baixo poder calorífero. Então, para ser utilizado o nosso carvão mineral, tem que importar de outros países e misturar para que ele se torne um carvão de melhor qualidade, ok? No Brasil, desculpa, há carvão mineral em muitos lugares. O país dispõe de uma reserva total de 32 bilhões de toneladas, sendo o Rio Grande do Sul o estado com maior exploração nacional, com mais de 89% dessas reservas. Destacam-se, né, Candiota, no Rio Grande do Sul, com 38% do carvão nacional. O mapa ao lado mostra o chamado cinturão carbonífero do Brasil, que se estende de São Paulo, do sul de São Paulo, até o estado do Rio Grande do Sul. Então, grifem aqui. Aqui também eu gostaria que vocês grifassem, tá? Embora de baixa qualidade, o carvão brasileiro tem utilidade nas termoelétricas e nas siderúrgicas, onde é misturado com carvão mineral importado, de qualidade superior. O mapa destaca as cidades da região sul, onde a exploração desse recurso tem grande importância, tá? Então, como eu disse para vocês, a maioria do nosso carvão, ele é encontrado ali na região sul, tá? Então, grifem aqui, por favor. Ok. Página 221, é a tarefa, tá? Aqui, para terminar a nossa aula, ok? O carvão vegetal. Eu gosto sempre de ler esse box, você sabia, para não ficar nenhuma dúvida aí sobre o carvão mineral e o carvão vegetal. Professora, é a maioria do carvão mineral ou vegetal que é no sul? É mineral. Ali tem uma grande quantidade de jazidas de carvão mineral. O carvão vegetal é esse que nós utilizamos para fazer churrasco, ok? Que ele vem aí das árvores, né? É diferente das árvores que estão aqui sobre a superfície. Não é aquele carvão mineral que demorou milhares de anos para ser formado, que foi fossilizado, tá? Que tem um alto poder calorífero. Muita gente confunde o carvão mineral, do qual falamos acima, com o carvão vegetal, que se usa para fazer churrasco. Este último é fabricado, ó, por meio da queima parcial da madeira, o que quase sempre resulta em problemas socioambientais. A carbonização ocorre quando a madeira é submetida a um aquecimento em torno de 500 graus Celsius, em ambiente fechado,
com pequena quantidade de ar durante vários dias. Aqui, pessoal, são os fornos onde são fabricados, tá? O carvão vegetal. Dessa forma, a madeira perde água e outros líquidos, permitindo a concentração de carbono. Veja um exemplo dos tradicionais fornos de barro utilizados nesse processo na foto ao lado. Então, nós temos aqui, ó, são aí os fornos, utilizados para a produção do carvão vegetal. Lembre-se sempre, não se confundam, tá? Eu posso pedir lá na prova para vocês estarem me explicando a diferença entre o carvão mineral e o carvão vegetal. A construção desses fornos é rápida e barata, e eles são de fácil operação. No Brasil, é comum encontrar carvoarias com mais de 100 fornos. O uso de florestas plantadas, principalmente com eucalipto, para a produção de carvão vegetal, tem crescido. Contudo, ainda nos dias de hoje, a destruição de extensas florestas nativas preocupa. Então, hoje, planta-se muito o eucalipto para poder fazer aí o carvão, mas existem áreas onde eles tiram essa vegetação nativa, a vegetação dali daquela área mesmo, para produzir o carvão. Isso é muito preocupante, porque isso causa um sério desmatamento, a perda da biodiversidade, como, por exemplo, da fauna e da flora. A atividade carvoeira, né, é comumente associada à devastação de florestas, ao uso do trabalho escravo e da poluição atmosférica. Na foto, fornos de carvão de eucalipto em regeneração no Piauí em 2019.